Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na graça do Eterno e do Cristo ungido, o Salvador das nossas vidas? Quero te convidar para mais um vídeo. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio. Vamos estudar hoje o capítulo 6 de Romanos. Vamos para lá? Abra sua Bíblia aí no capítulo 6 de Romanos. Eu quero ensinar hoje a você sobre o batismo espiritual. Isso mesmo, batismo espiritual. Aquele batismo que poucas pessoas conhecem, mas que ele sempre esteve aqui. Bom, capítulo 6 de Romanos, onde fala assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Por quê? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre ele ou sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas agora vocês estão debaixo da graça. Vamos parar no versículo 14, depois nós vamos dar continuidade. Meus queridos, vejam bem, uma coisa interessante aqui na Bíblia é que esse contexto todo, primeiro aos pagãos, depois aos judeus. Judeus, aqueles que ensinavam a Bíblia do Velho Testamento. Analisa o que está escrito aqui, o que Paulo escreveu aos crentes de Roma. Veja, nesse contexto, primeiro aos pagãos, depois aos judeus. Judeus que tinham a Bíblia do Velho Testamento, que tinha Torá, a lei, exortando e ensinando sobre a Bíblia, a fé e a justificação. Agora, para que eles possam ser justificados, mesmo achando que já fossem, precisariam conhecer o batismo espiritual. O batismo da segunda Bíblia, que é a graça, o Novo Testamento. O segundo batismo, que é o batismo da segunda Bíblia,
que é o batismo espiritual. Os judeus só conheciam o batismo da velha Bíblia, a Torá, as Escrituras do Velho Testamento. Mas Paulo está ensinando aos crentes de Roma que eles precisariam conhecer o batismo espiritual que estava na segunda Bíblia, isto é, o Novo Testamento, o testamento no meu sangue, disse Jesus. Então veja bem, o batismo da segunda Bíblia, o batismo 2, que é o batismo da graça. Ora, se a justiça da Bíblia, que era a lei, a primeira, exigia circuncisão, que era batismo em água, dízimo, para Abraão e seus filhos, e Paulo deixa claro no contexto que agora somos justificados pela justiça da fé ou a justiça da graça. Como pode a fé ainda ter batismo, ter Eucaristia, por exemplo, ter dízimo, circuncisões diversas? Como poderia ser isso? Então, Paulo está escrevendo e está ensinando aos crentes de Roma que para poder pertencer à graça, não era necessário mais nada daquilo do Velho Testamento ou da primeira Bíblia, que é o Antigo Testamento. Então, Paulo está dizendo aqui, será que eles ainda estão debaixo da maldição do primeiro Adão? E ele continua dizendo, então quer dizer que se a Bíblia só ressalta os nossos pecados e a graça sempre cobrirá os nossos erros, poderemos ser livres para errar, porque a graça sempre nos cobrirá? De maneira nenhuma. Olha a revelação aqui, meus queridos. Olha a revelação aqui. Imagine se você tivesse um filho e esse filho ganhou do seu pai o direito de criar dívidas, pois ele garantiu que cobriria todas as despesas do filho. Se você tivesse um filho, que você desse a esse filho o direito de fazer dívida tanto quanto ele quisesse. Aí esse filho vai, o que faz? E você cobriria as despesas desse filho. Mas o filho começa então livremente e sem responsabilidade a cometer ilegalidade e fazer confusões, criando muitas dívidas. O que o pai, ou o que você como pai faria então, se o seu filho começasse a agir dessa forma? Então, veja bem o que Paulo fala aqui. Paulo continua, de maneira nenhuma. Se nós nos julgamos cristãos agora, por que morremos para o pecado? Como poderemos agora continuar errando? Ou vocês não sabem que todos nós que agora somos verdadeiros cristãos, fomos batizados na morte de Cristo e Jesus? Paulo pergunta, nós morremos junto com Jesus, ou Jesus, através do batismo, na sua morte, para que pudéssemos vencer a morte com ele e termos agora uma nova vida, ou uma novidade de vida. Veja bem, meus queridos, o que está escrito aqui na Bíblia, nós morremos com ele, fomos plantados com ele, enxertados nele, e teremos vida eterna com ele. Nós saberemos que o velho homem, Adão, a primeira Bíblia, a lei, foi crucificado com ele para que o antigo corpo do pecado fosse destruído e nunca mais fôssemos escravos dos nossos erros. Pois se morremos, a carne, a matéria, o ego, não possui mais corpo para errar, mas nós que morremos em Cristo, com ele também viveremos. Sabemos também que se Cristo venceu a morte, ele domina a morte,
Ele morreu para o pecado uma vez só. E agora, sua existência pertence ao Criador. Sua existência pertence ao Criador. Então você vê aqui, meus queridos, que o batismo em água, ele valia muito no Velho Testamento, porque aquilo ali era uma representação de quem se arrependia de seus pecados e quem queria ter uma nova vida. Lembra que João falou? Eu, na verdade, eu batismo com água para o arrependimento, mas o advérbio mas, ele quer dizer que depois que viesse, então aquele que verdadeiramente tinha um verdadeiro batismo, mas após mim. Então ele está falando que após ele viria um que teria o verdadeiro batismo, que era Jesus Cristo, ou como os católicos chamam, Jesus. Quando Cristo veio, ele falou então, João falou que após ele, o batismo em água, iria vir um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, após a morte e ressurreição de Cristo, o batismo em água, ele deixou de ser uma representação válida para os novos convertidos. Quem agora está batizado, um batismo espiritual, é o batismo na morte de Cristo. Todos quantos acreditam no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, ele nasceu em Cristo, ele foi sepultado com Cristo na sua morte. Então, Paulo está dizendo aqui, veja só a revelação que Paulo está falando. Vê, o cristão verdadeiro não pode desviar, descaminhar, não pode pecar, que a palavra avon, muita gente não sabe pecar, ou cair da graça. Você sabia que a palavra avon? Você não sabia, né? Pesquisa então a palavra avon, né? A-W-O-N. E você vai ver que a palavra pecar é a mesma coisa. Nós vemos hoje muitos que se dizem cristãos voltando aos erros, cometendo-os como antes, mas agora, em nome de Cristo, estes nunca foram cristãos. Como disse a sua vaticinação. Paulo mesmo está falando isso aqui. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, ou seja, fui cristão, mas sempre estiveram longe do caminho. Isso é Mateus 7. Senhor, Senhor, eu não fiz isso no teu nome? Então, aquele batismo em água, ele não valeu de nada. Os verdadeiros eleitos não é aqueles que se batizam na água, que era o batismo de João. Não se esqueça que o batismo de João ainda era lei. Você sabe disso, que a lei, a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Jesus Cristo, na sua morte, ele inaugura a graça. Na sua ressurreição, inaugura a graça. Então, por isso que muitas pessoas se confundem nas doutrinas bíblicas. Por quê? Porque eles não entendem nada da graça e querem pregar a graça. Eles só entendem de lei, só entendem de pedir dinheiro, só entendem de santa ceia, só entendem de jejum, só entendem de oração no monte, só entendem de campanha. Mas eles não prestam atenção que todas essas práticas, elas se resumem à lei. Essas práticas do Velho Testamento nada tem a ver com a graça de Cristo Jesus. Então, muitos líderes, irmãos, eu sou leigo, como diz o pastor Caio Fábio, os pastores da graça, podem nos xingar, podem nos chamar de analfabetos,
pode nos falar que nós somos isso, não fala nós somos aquilo, não tem problema nenhum. Nós não estamos preocupados com isso. Existem tantas pessoas aí criticando os pregadores da graça, mas não tem problema, é assim que funciona, né? É assim que funciona. Então nós não estamos preocupados com isso. Nós não vamos aqui falar nome de A e nem de B, até porque isso não nos interessa. O que nos interessa é falar da graça de Cristo. Isso sim é o que interessa. Então veja bem, Paulo, olha a iluminação que tem aqui. Quando está escrito que agora Cristo permanece vivo, existindo para o Criador, é para que faça sentido a história do crivo até o sétimo e último dia. Depois Cristo deixará de existir como é hoje, ou como foi até hoje, para ser o que sempre havia sido antes do crivo, como revelado nos graus que ele mesmo ensina aqui. E veja bem o que Paulo continua falando. Assim como Cristo, considerem-se mortos para o pecado, que é mortos para Adão, primeiro homem, mortos para a maldição e a primeira Bíblia, que é a lei, mas vivos para o Criador através de Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Portanto, aquele que permite que o pecado domine a sua carne, que é a matéria, seguindo seu ego, que é os seus desejos, as suas vontades próprias, aprendam isso, por favor. Não morreu em Cristo. Por que que não morreu? Porque achavam que o batismo em água significava alguma coisa. Mas você viu quantas pessoas que são batizados na água aceitam Cristo Jesus e mesmo assim continua praticando tantas coisas erradas. Quer dizer, na verdade, nunca nasceram para Cristo. Então, agora o batismo, o segundo batismo, que é o batismo espiritual, ele não. Ele é um batismo, ele é tão profundo que ele é capaz de converter a pessoa, não o ser humano em si, mas conversão aqui, ó, da mente, conversão da alma, a conversão lá no profundo, batismo em água. O máximo que ele faz é molhar o corpo de alguém por fora. O batismo espiritual, não. O batismo espiritual, ele entra dentro do ego, ele entra dentro da matéria, ele entra dentro da mente da pessoa. Então, veja bem, isto aqui nunca foi batizado na graça de Cristo Jesus. Paulo continua: o corpo de vocês não pode mais servir aos erros como instrumento de injustiça, mas deve servir ao Criador. Se vocês realmente foram batizados na morte, com ele para uma nova vida, sendo agora instrumento da justiça. Bom, me perdoa aqui que eu vou tomar uma posição aqui, mas eu gosto destes estudos, porque a gente fica à vontade. É diferente dos templos, né? Nos templos, a gente tem que seguir todo o ritual que os líderes falam, que eles fazem, aquele ritual que a gente ficou preso durante muito tempo. Mas aqui, eu e você, nós temos liberdade em Cristo Jesus, tá bom? Por isso que eu me sinto à vontade e quero que você se sinta à vontade. Você estude a Bíblia aí, né? Então nós vamos servir junto. O corpo de vocês não pode mais servir aos erros. Eu estou trazendo, irmãos, aqui uma revelação bem simples. Eu tenho aqui uma Bíblia original, né, grega original, tá bom? Por isso que às vezes você vai achar meio estranho, mas Bíblia original não tem versículos, tá bom? Então ela é uma carta mesmo. Você não escreve uma carta para a namorada dizendo: meu amor, eu estou aqui em Vitória, eu estou aqui no Rio de Janeiro, capítulo tal, versículo tal. Você não escreve uma carta assim. A carta você escreve direta, né? Assim foi escrito a Bíblia, assim foi escrito os originais, sem capítulos e sem versículos. Quem botou capítulos e versículos
foi o sistema para confundir as nossas mentes. Por isso que a Bíblia está alterada para mais ou para menos, para confundir a nossa mente. Entendeu? Então veja bem, Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, ele está encarnado em Paulo, e por isso ele fala exatamente como fundador da igreja, que ele dizia assim, ou eclésia, né? Vocês precisam nascer de novo, de cima, do alto, da imatéria. E ele continua, o pecado só domina quem ainda está debaixo da Bíblia, a antiga lei, a antiga Bíblia, a Torá. Pois os que estão debaixo da graça não são mais dominados pelos erros. Isto não quer dizer que, ao estarmos fora do sistema da lei, a antiga Bíblia, nós podemos errar. De maneira nenhuma, Paulo está dizendo. Pelo contrário, assim como os escravos obedecem aos seus senhores, vocês precisam escolher a qual senhor vocês desejam servir. Vocês querem servir ao Senhor da morte e injustiça ou ao Senhor da vida e da justiça? Graças ao Criador que vocês deixaram de ser escravo do pecado e agora obedecem de todo o coração aos ensinos ou ao ensino da verdade. Agora vocês estão livres do sistema de Adão, primeiro homem, da lei, da religião, da morte, do pecado e da injustiça. Vocês são servos da justiça. Nesta parte aqui tem uma revelação também interessante. Qual é? Você encontra o texto assim. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Pense um pouco nesse texto, irmãos, e depois dê a sua interpretação. Você não conseguirá entender se você não estudar o original. O original fala assim: usei uma metáfora humana para vocês entenderem as coisas imateriais. Assim vocês conseguem ver o quanto são limitados enquanto estivermos presos neste corpo de matéria. Vocês eram escravos dos desejos, das paixões imorais e dos erros cada vez mais graves. Agora sejam igualmente escravos da justiça, pois é servindo à justiça cada vez mais que vocês chegarão à perfeição. Significa chegarão à santidade. Santidade não é um bicho papão, não um bicho de 7 cabeças. Santidade é um grau que você chega a uma experiência, vamos dizer assim, a um patamar de santidade, é um patamar de separação. A filosofia, quem estuda filosofia sabe que dependendo da filosofia que você estuda, você chega a um patamar que você aprende a desconsiderar, não mais se importar com aquilo que falam de você. Eu tenho uma frase que eu gosto, que eu falo que o silêncio é o segredo da sabedoria. O silêncio é o segredo do sucesso. O silêncio é o segredo. Porque o silêncio é a mais perfeita expressão de Deus. E é através do silêncio que nós alcançamos patamares importantes. A gente aprende a não revidar, a gente aprende a ficar tranquilo, a ficar calmo. A gente está vendo o mundo desabando em nossa volta. É tantas notícias ruins, principalmente agora, com esse coronavírus ou Covid-19, como queira, e tanta gente até mesmo desesperada, gente que diz que é cristão, que fugiu dos templos, aonde eles diziam que lá eles estavam adorando a Deus, servindo a Deus, ao Criador, mas eu acho que o Deus deles está lá sozinho no templo, esperando eles voltarem, né? Eu acho que o Deus deles está lá sentado na cadeira com a bengala na mão, barba branca, cabeça baixa e falando assim:
poxa, que dia que esse povo vão voltar? Eu estou aqui esperando eles, para você ver que tem alguma coisa errada, né? Então, templo e nada é igual a nada. Deus já falou que ele não habita em templo feito por mão de homens, mas as pessoas estão indo para lá, endeusando os templos e achando que é lá que Deus guarda eles, mas na verdade eles correram de lá, né? Então você vê que tem alguma coisa errada aí. Veja bem, Paulo continua falando aqui que essa revelação é interessante. Quantos há nessa revelação? Quantos há? Quando eram do mal e do engano, faziam tudo e eram os melhores, os maiores, os mais dedicados. Agora que dizem conhecer a verdade, fazem pouco ou nada. Como o Criador julgará essa incoerência? Serviam ao mal e ao sistema religioso com prazer. Agora que dizem enxergar, nada fazem. Devemos amar o Senhor da justiça e da graça, não somente com a mesma dedicação de antes, como amar ainda mais do que amávamos a primeira Bíblia, que era a lei, e a religião. Quem é pagão e moral deve praticar o bem muito mais do que quando praticava o mal. Pois essa é a prova diante do Criador de que realmente fomos batizados na graça. Esse é o verdadeiro batismo espiritual. Isso sim é receber o Espírito de Cristo. Paulo ainda continua aqui, meus queridos, falando assim: quando vocês eram escravos do pecado, da primeira Bíblia, da lei, quando vocês eram escravos do pecado, da lei, sem conhecer a verdade absoluta, vocês estavam isentos das exigências da justiça. Agora veja bem, uma forma de nos educar e educar você, ou de se educar. A palavra justiça aqui, na Bíblia, sabe o que ela aparece como? O novo ensino. Mas nessa Bíblia que nós temos, ou que nós estudávamos há muito tempo em casa, ela não tem isso não. Isso foi tirado, foi omitido. Então, essa educação que tem aqui, a palavra justiça, que aparece aqui como um novo ensino, o mesmo que dizer a segunda Bíblia, que é a graça. Então, veja bem, uma coisa importante. Paulo continua dizendo: qual é o valor de tudo que vocês fizeram servindo ao pecado? Só consciência pesada e morte eterna. Mas agora que vocês saíram do sistema do engano, do pecado, e se tornaram escravos do bem, o valor de servir ao Criador é o caminho que leva à perfeição e cujo fim é a vida eterna. Você entendeu que Paulo está ensinando com precisão aqui? Quem serve ao Criador, mais do que servia ao engano, agora tem uma consciência em paz, pois justificou o passado, né? Reescrevendo uma nova história. Uma tatuagem, ela só pode ser apagada escrevendo outra tatuagem sobre ela. E é verdade, né? E é muita verdade. Se seu passado foi vergonhoso, reescreva-o com um futuro brilhante de bondade, frutos de amor, trabalho, de unidade, caridade e manifestação da verdade. Se seu passado foram anos de engano na lei, que era o sistema religioso, e representa também o sistema religioso, isso aqui, se o seu passado foram anos de engano na lei, que é o sistema religioso, ele está dizendo para nós aqui que devemos escrever, então, um futuro com mais valor, produzindo muito mais do que fez pelas sinagogas e pela religião. Só agora você poderá entender o contexto original do próximo versículo, que é
mais um clichê bíblico usado erroneamente. Vou te dar uma notícia agora não muito boa. Paulo continua ainda e diz assim: pois quem estiver no pecado, representado aqui por Adão, pela primeira serpente, primeiro pecado, os rituais, a religião, a lei. Quem estiver no pecado, a lei, religião, primeiro Adão, mesmo conhecendo a verdade, receberá como pagamento a morte eterna. Não é isso que ele está falando aqui? Mas quem estiver na graça gratuita do Criador terá a vida eterna através de Jesus Cristo, o nosso Criador, o nosso Senhor. Aqui é o Filho, não o Pai. A graça gratuita é um dom, um donário. Dom é donário. Ou uma doação, que é a mesma coisa. A etimologia, irmãos, é incrível. Esse capítulo poderia ser resumido na palavra per mais donário. Ou per pleno, também é dívida, pecado, culpa. Donário, que é doação, pagamento, salário. Um donário, né? Pagamento, é uma doação, é um salário. Então veja bem, uma raiz dual, os que ficam no per, que é pleno, e os que aceitam o donare, que é o perdão. Em outras palavras, se você aceitar isso tudo, essa doação, esse salário, esse donário, você não pode, de jeito nenhum, continuar no pecado, porque você já recebeu o perdão. Que é perdão, que é a mesma coisa que perdão, para fazer o quê? Perfectos, ou per facere, que é a perfeição, ou a coisa de pleno, sem deixar faltar ou errar nada. A facere, que é fazer, isto é, fazer completamente sem errar. Os perfeitos, que são os cristãos, né, da graça, são aqueles que, em credere fidelis, vão do começo ao fim. Nunca desistem e se entregam completamente para fazer o melhor. Conhecendo isso, nós indagamos: quantos cristãos perfeitos temos hoje? Quantos perfeitos temos na graça? Ou no ex, vamos dizer assim. Quantos nós temos? Paulo está falando aqui como Cristos, ensinando a dualidade dos dois senhores. Se mesmo depois de conhecer a verdade absoluta, você escolher ser escravo do pecado, você receberá um castigo eterno, isto é, a rehologramação ou a inexistência. Castigo eterno significa isso. É você deixar de existir ou a sua rehologramação. Porque é impossível alcançar a graça através da lei. É impossível alcançar a graça através da lei representada pelo sistema religioso, pelos dogmas judaizantes, por aquilo que não valia, não aperfeiçoava ninguém. É impossível alcançar a graça da lei, é impossível alcançar a graça através da lei, é impossível alcançar a graça através da primeira Bíblia, a Torá, as Escrituras antigas. Quem é escravo do pecado sem conhecer a verdade absoluta será julgado pela verdade relativa da sua consciência. Pois enquanto algo ainda não é lei,
ninguém pode ser punido. Mas agora, que fazer? O bem já é lei e Bíblia. Devemos fazer o bem, mas como nós conseguimos fazer o bem como deveríamos para sermos aprovados? Então é somente através que conseguimos. Então veja bem, quando Paulo está dizendo, que diremos, pois? Havemos de pecar por estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ele fala assim, nós não sabeis vós que a quem vocês se oferecer por servo para lhe obedecer, vocês são servos daquele a quem obedeceres, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, ele diz, que tenho-vos sido escravos, que tendo vós sido escravo do pecado, obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Fosse liberto do pecado e vos tornasse escravo da justiça. Então, meus queridos, eu gostaria de você prestar atenção muito nesse versículo 4, o 5, onde ele fala, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, se, tem uma condicional aqui, se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seremos na sua ressurreição. Você vê que essas duas letras juntas, se, são duas letras, se, S-E, S-E, se, é uma condicional. Essa condicional se, ela está interligada com o advérbio também. Ó, se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, agora vem o advérbio também. Também está condicionado ao se. Se e também. Se formos plantados, vou te dar um exemplo aqui. Você só vai receber o seu salário se você trabalhar o mês inteiro. É a mesma coisa. Eu só vou na padaria para meu pai se ele me der o dinheiro para comprar o pão. Quando Paulo está falando aqui, se foram plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, você está vendo aqui que o batismo em água, aqui, ele deixa de valer alguma coisa? Agora, tem que ser na semelhança, você viu? Que tem que ser na semelhança da sua morte. Então, em outras palavras, se for plantado juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Pelo menos é isso que a Bíblia está falando. Então, meus queridos, tudo que a Bíblia está falando aqui é uma realidade. E é o que eu gostaria de ter explicado para vocês. Eu gostaria de pedir para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça o seu comentário e que a graça do nosso Criador fique com todos na paz. Amém? Fique com Deus.